Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro da escalada da liderança. No primeiro encontro, nós falamos da autoliderança e hoje vamos falar da liderança do outro. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, entra lá no canal no YouTube, assiste, porque é muito importante para que você entenda esse segundo episódio de uma forma mais aprofundada. Muito do que nós vamos falar aqui vai exigir uma autoliderança. Não esqueça, é uma escalada. Dificilmente você vai conseguir desempenhar bem a liderança de outras pessoas se você não tiver autoliderança. Você pode, sim, ser promovido a um cargo de liderança, mas isso não significa que você vai exercer bem a liderança de outras pessoas. Então, não se esqueça de voltar, de assistir esse vídeo também. Não esqueça também de contribuir aqui. Já fez as atividades, já pensou, conseguiu avaliar, mas fazer essa autoavaliação para compreender em que momento você está, isso é fundamental para liderarmos outras pessoas. Aliás, eu começo justamente explodindo um pouco mais esse tal de outras pessoas. Veja que no conceito que eu apresentei para vocês, liderança é capacidade de influenciar a si mesmo, aos outros, buscando um objetivo comum de forma contextual e não linear. Não está escrito seus colaboradores, seus empregados, está escrito outros. Quem são esses outros? Esses outros podem ser seus pares, pode ser sua família, pode ser seus amigos, pode ser pessoas de outras áreas, pode ser o seu superior, outras pessoas, fornecedores, clientes, qualquer outras pessoas. Porque liderança não é cargo. Liderança é capacidade de influenciar. Tem gente que está num cargo de liderança, mas não consegue influenciar outras pessoas. Então nós vamos falar aqui da liderança para cima, para os lados e para baixo. O que é isso, liderança para cima? Quando você precisa influenciar pessoas que estão no nível hierárquico acima. Um pastor, um padre, o seu líder, um diretor, ou pessoas que estão hierarquicamente acima de você, que têm um certo poder, que têm uma certa autonomia sobre você. E como que a gente influencia essas pessoas e lidera para cima? A gente influencia essas pessoas passando confiança para essas pessoas, passando credibilidade para essas pessoas, passando segurança para essas pessoas de que você sabe fazer, de que você é uma pessoa confiável. Lembra que no episódio anterior nós falamos um pouco sobre confiança. E as pessoas só vão confiar a você algo importante se elas souberem que você é capaz de executar. Então, quando a gente lidera para cima, a gente dá suporte à nossa liderança, ajuda as pessoas que estão acima de você a ter sucesso, a acertar, a não errar, ao invés de ficar desejando para o outro que ele se ferre, não, ajuda ele a fazer do jeito certo, ajuda ele a mostrar. Se você for tão competente assim, o seu trabalho, a sua competência vai aparecer de uma hora para outra. A gente precisa liderar para os lados. Liderar para os lados é a difícil tarefa de liderar pessoas que estão no mesmo nível que você. Pessoas que não estão acima de você, mas estão no mesmo nível. Um par, pessoa de uma outra área, que tem a mesma posição que você, tem a mesma competência que você, que tem a mesma autoridade que você. E aí começam a surgir as brigas de ego. Começam a surgir as grandes diferenças de posicionamento. Quando você lidera para baixo, que é liderar as pessoas que estão abaixo de você, pessoas que dependem de você, seus filhos, seus colaboradores, você, de certa forma, tem uma facilidade maior que elas podem te respeitar pela sua posição hierárquica. Agora, liderar para os lados é alguém que vai dizer para você assim, escuta, cuida do seu, que eu cuido do meu. É você lidar com o ego, é você saber lidar com alguns detalhes, aquela agenda oculta que eu comentei com vocês no vídeo anterior, de que nós temos que estar atentos. E até porque existem interesses diferentes. Imagina, você trabalha numa empresa, você trabalha numa área industrial, vai conversar com alguém que está na mesma posição que você, só que na área comercial. Existem conflitos de interesse naquilo ali. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já adiantei o liderar para baixo, pessoas que dependem de você, da sua orientação e daquilo que você determina para ser realizado. Então veja que aqui eu abri vários leques. Você pode envolver isso daí, fornecedores, clientes ou qualquer outra coisa. Então, destacando alguns pontos iniciais. Liderar pessoas está diretamente ligado a compreender o relacionamento humano. Nós vivemos num ambiente político e social, com diferentes pessoas que têm diferentes opiniões, têm diferentes realidades em diferentes contextos. Não adianta você
reclamar que as pessoas são difíceis, complicadas, e são daquilo, e são aquilo, e não sei o quê. Não adianta. Você não vai mudar essas pessoas. O que você precisa para influenciar essas pessoas é aprender como é que elas se comportam, como elas pensam. Então eu diria para você, e eu sempre tenho falado isso nos meus vídeos, nos meus treinamentos, que você tem a oportunidade de ter um grande poder hoje, conhecer de gente. Para de criticar. E você pode fazer isso hoje na sua família, no seu grupo de amigos. Ao invés de criticar, passa a aprender com essas pessoas. No que ela pensa, qual o ponto de vista dela, como é que ela fala, como é que ela se expressa. Sabe aquela situação de alguém manda um WhatsApp para você com áudio? Ela está dizendo para você, comigo funciona bem no áudio. Você aprende com isso, manda um áudio para ela também. Ah, mas eu gosto de escrever. Tudo bem, mas a outra está dizendo que ela prefere áudio. Tudo bem se você manda escrito. A pessoa manda escrito para você, significa que ela prefere receber escrito. Isso é aprender com as pessoas. Ah, fulano é muito exigente. O que é exigente para você? Ah, ele precisa de muitos detalhes. Opa, então quando eu for apresentar alguma coisa para essa pessoa, eu vou ter que levar vários detalhes. Vou ter que estar embasado, vou ter que estar fundamentado para isso. Aprenda a lidar com gente. Olha para as pessoas que você tem mais dificuldade hoje de lidar. E o que você pode fazer para não se tornar uma pessoa como ela, mas aprender a lidar com elas. Não sei se já aconteceu com você, mas eu vejo algumas pessoas falando assim, esse cliente é muito complicado. Eu disse, não, eu gosto de lidar com ele. Ele bate pronto, chega, fala, vai embora, acabou. Eu acho ele muito seco. Não é que é seco. Por que o outro se deu bem? Porque ele aprendeu a lidar com isso. Então, primeira coisa, entenda das pessoas. Mas eu trabalho numa empresa, Flávio, tem muita gente. Como é que eu aprendo com as pessoas? Convivendo com as pessoas, perguntando mais, olhando, perguntando os porquês, por que é assim, por que não é assim, o que você acha? Gerando confiança nessa relação. Ambiente de confiança é fundamental para você influenciar as pessoas. Uma pessoa que está insegura, ela não vem para o seu lado. Ela não vai ser influenciada, sabe por quê? Porque ela vai na defensiva. Nós fomos criados para isso, nós viemos com um software instalado que diz o seguinte, modo defesa, diante de uma ameaça, ou você foge, ou você enfrenta. E normalmente a gente vai enfrentar. Então, cria um ambiente onde as pessoas não se sintam ameaçadas, não se sintam rivais, não se sintam acuadas. Cria um ambiente de confiança, confortável, onde às vezes o assunto vai ser muito difícil, mas é um assunto difícil tratado de uma forma a ser resolvido, e não para jogar nas costas dos outros. Então, aqueles comportamentos de você acusar as pessoas, de você falar mal das pessoas, para com isso. E olha, autoliderança, hein? Conheça você bem. Fale do problema. Ao invés de falar das pessoas, fale do problema que ela causou. Então, se alguém causou um prejuízo, mas você causou prejuízo. Não, olha, o prejuízo foi esse. Foi em virtude dessa ação. Agora, quem fez? Olha, responsável por isso era o fulano, tal. Veja que você não está acusando, você está trabalhando em dados e fatos. Quando você influencia as pessoas dessa forma, as pessoas reagem menos de forma negativa. Estão mais abertas, porque não se sentem ameaçadas. Outro ponto importante, você precisa conviver mais com as pessoas para saber do que essas pessoas falam, do que elas convivem, o que elas sentem. As pessoas falam tanto da empatia, não é sentir dor do outro. É olhar, vai lá na área do outro, tenta entender o que ele está passando. Olha, eu vim aqui para entender, me explica como é que funciona. Vai lá na realidade da outra pessoa e diz assim, olha, você falou que está difícil, como é que eu posso ajudar? Deixa eu entender como é que é isso. Você precisa aprender a administrar conflitos. Conflitos são divergências de opiniões, diferentes perspectivas. É diferente de confronto. Confronto é tentar bater nas outras pessoas, confrontar, minimizar a opinião dos outros, dizer que ela está errada, isso é confronto. Mas eu estou falando de conflito. Conflito é divergência de opiniões e elas sempre vão existir. Você não pode evitar o conflito. Você precisa aprender a administrar esse conflito. Administrar como? Colocando as cartas na mesa, discutindo, não adianta você fugir, não adianta colocar panos quentes, você vai ter que aprender a administrar esses conflitos aqui e fazer com que as pessoas se sintam assim, não é meu adversário, é alguém que tem o mesmo propósito que eu, nós precisamos resolver esse problema aqui. E olha só, para você influenciar a sua equipe, para você influenciar seu líder, para você influenciar seus pares, além de você conhecer, você tem que ter bons argumentos, e eu posso dizer uma coisa para você, já disse no primeiro episódio que existem várias formas de influenciar, mas eu gosto muito do porquê, explicar o porquê. Olha, eu preciso disso porque assim, assado, não tem uma outra alternativa, nós já testamos aqui, que é você desconstruir a defesa da outra pessoa.
É exatamente isso, é você se antecipar algumas questões para dar motivos para que ela diga assim, ah, então é por isso que a gente precisa fazer? É, porque normalmente você fala assim, ah, mas não dá para fazer. Ah, tá, não dá. Perdeu. Não, mas não dá por quê? Ah, esse prazo. Ah, mas só esse prazo? Esse prazo por quê? Explica, antes de ser questionado. Já explica os porquês para as pessoas. Desenvolver um relacionamento mais próximo vai além disso. Eu diria para você assim, Flávio, não ocupa a posição de liderança. Começa a conviver com pessoas que já estão numa primeira posição de liderança para ver como é que elas pensam, como é que elas agem, o que elas levam em consideração. Ah, eu quero ser um gerente, sou encarregado. Conviva com pessoas que estão com a gerência para tentar entender. Ah, mas como é que eu vou chegar lá? Não é para chegar lá e sugar a outra pessoa, não. É estabelecer conexões. Falam de alguma coisa que te interessa, de futebol, de família, de qualquer outro esporte. Crie uma conexão. O grande diferencial hoje em termos de influência das pessoas é criar conexão com as pessoas. E tem uma. Crie conexões para contribuir, não só para sugar, porque todo mundo que entender que você está lá só com interesse vão te chamar de puxa-saco. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você precisa contribuir para as pessoas pensarem em você quando precisarem de alguma coisa. Quando precisarem também valorizar, lembrar de você. Outro ponto importante que a gente precisa fazer para que a nossa confiança seja maior, a nossa influência seja maior. Olha para você e vê se você está entregando no prazo, você está cumprindo aquilo que você prometeu, se as suas tarefas não estão acumuladas e as pessoas estão reclamando muito de você, se você está faltando no trabalho, se você está atrasando no trabalho, se você é um bom exemplo a ser seguido, que há muito disso. Pode ver as pessoas que te influenciam. Eu tenho certeza que você tem pessoas que te influenciam. Na sua família, no mercado, no negócio, na empresa. Essas pessoas, elas são exemplos para vocês. Mas por alguma coisa. É o comportamento dela, a ação dela, é o resultado dela. Imagina se você fala para as pessoas que as pessoas precisam chegar no horário e você é das pessoas que chegam atrasado. Você fala para as pessoas que as pessoas precisam ter um bom relacionamento e você não é uma pessoa que não se relaciona com ninguém. Imagina você trabalhando numa RH e não gosta de gente. Por incrível que pareça, acontecem essas coisas por aí ainda. A qualidade do seu trabalho é uma qualidade diferenciada. Diferenciada. Você entrega com qualidade, com zelo, com respeito. Quando possível, você antecipa. Sabe, você está motivado. Lembra, motivação, motivo para a ação. Você está motivado. E eu não estou falando que você tem que ficar motivado todos os dias da sua vida. Tem dia que você vai desmotivar. Agora, por quanto tempo você fica desmotivado? Quando as pessoas lembram de você, elas lembram que você é aquela pessoa ranzinza. Essa influência está passando para as pessoas. Se você é pai, se você é mãe, você sabe. Às vezes o filho está falando um palavrão, você fala, mas quem te ensinou isso? Você? Você foi minha referência. Você foi a pessoa com quem eu estou me inspirando. Então, fique atento a isso também. E se você está sabendo lidar com a diversidade, com as pessoas, respeitando. Você não precisa aceitar tudo, você precisa respeitar tudo. As pessoas que pensam diferentes e agem diferentes, a gente acaba se distanciando dessas pessoas. E nós não temos que se distanciar, a gente precisa se aproximar para tentar entender. Você não precisa conviver, não precisa ter intimidade, não precisa nada disso, mas você precisa entender um pouco mais essa questão. Na vida profissional, se nós formos trazer para a vida profissional, você vai precisar influenciar as pessoas para manter uma equipe motivada, por exemplo, para estar disposto, para fazer as pessoas a cumprir aquilo que precisa ser cumprido, ao ponto de dizer assim, talvez as pessoas até não concordem, mas as pessoas sabem que precisam fazer. Sabe aquela coisa de que vai ter que trabalhar final de semana? Pô, final de semana, caramba! Olha, mas é por causa disso, se a gente adiantar, vai ter... Tá, então tá bom, mas eles vêm. Isso é influência. Não quer dizer que eles vão vir felizes, ai, nós viemos trabalhar no final de semana, não, eles estão pé da vida. Mas eles foram influenciados de uma forma. Então, assim, você precisa dar motivo para as pessoas, você precisa conseguir argumentar com as pessoas, você precisa inspirar as pessoas a seguir aquilo que precisa ser seguido, umas regras da empresa, regras da sua instituição. Outra coisa, construir relacionamentos fortes, onde você possa contar com essas pessoas. Por exemplo, se você é aquele portador da má notícia, sabe? Tem várias áreas que são vistas como portadores da má notícia, não sei porquê, mas você só leva problema. Poxa, você precisa construir um relacionamento
de quando não tiver problema e as coisas estiverem indo bem, você ir lá também e falar que está tudo bem. Você também conversar com as pessoas em outros momentos que não sejam momentos de crise. Porque daí você tira essa imagem de que você é só esse portador da coisa ruim. Você precisa ser visto como alguém que está contribuindo, que está valorizando, que está entendendo, que está compreendendo a dificuldade das outras pessoas. Isso. Outro fator que vai te ajudar bastante também a influenciar as pessoas. Quando você tem embasamento para tomar decisões mais assertivas, você vai errar, mas quanto mais decisões assertivas você tomar, mais segurança as pessoas vão ter com você e vão entender. Pensa hoje só numa situação, por exemplo, de, sei lá, se você gosta de um time de futebol, um esporte qualquer. Quando o técnico está tomando boas decisões, todo mundo aplaude. Quando ele começa a tomar decisões que levam a perder, todo mundo começa a criticar. Isso é influência. E as pessoas vão te lembrar pelos seus acertos. Então pensa nessas, tomar decisões mais assertivas, tomar precauções, se antecipar, pensar nessas possibilidades, saber lidar com conflitos de uma forma mais imparcial, liderar as outras pessoas, um ponto muito importante que eu considero é assim, seja imparcial. Não tome partido, sabe, para uma pessoa ou para outra. Você tem que ser imparcial. Você tem que tirar um pouco do seu julgamento, da sua opinião, das suas preferências para analisar algumas situações. Vou te dar um exemplo. Se duas pessoas cometem a mesma falha, uma é seu amigo e a outra não, será que você vai ter a capacidade de tratar o problema da mesma forma com os dois ou você vai ter preferência? E se você tiver que falar com alguém que é muito mais velho de empresa que você, será que você não vai retrair? É isso, é ser imparcial. Mas eu não gosto disso e gosto do outro. Esse tem um comportamento, esse é mais meu perfil, esse não. Tá, mas enquanto você é líder, você vai ter que influenciar as pessoas mostrando que você não é uma pessoa que vai tomar partido, que simplesmente é uma pessoa séria, honesta, imparcial. Isso influencia muito as pessoas, sabe por quê? Quando as pessoas falaram assim, não, fulano, se ele fez isso é porque isso era correto. Ele é bem justo, ele é bem... É isso, as pessoas precisam ter esse comportamento, é assim que você mostra para as pessoas. Outra coisa é o exemplo, o dia a dia. Né? Tudo que eu falei era exemplo, mas o exemplo de você dar o exemplo daquilo que você considera que é importante. Não basta a gente falar que usar IPI é importante, mas se você não usa IPI, seja exemplo, mostre para as pessoas que... Eu já vi muita gente falando assim, talvez não fale para você, mas fale para as outras pessoas que te admiram, que te seguem, sabe? O quanto você é responsável, o quanto você... Isso, de certa forma, está influenciando essas pessoas muito. Pontos importantes que, além disso, seja um bom ouvinte, ouça mais do que fala, pergunte mais do que fala. Por muito tempo nós fomos treinados a falar muito, se expressar muito. E hoje a gente precisa prestar mais atenção, ser um bom ouvinte. Prestar atenção de verdade. Não dá para você estar falando com uma pessoa e aqui no celular falando ao mesmo tempo. Não dá. As pessoas querem ter atenção. Não precisa dar atenção a todo momento. Mas quando tiver cara a cara com uma pessoa, estiver falando com uma pessoa, presta atenção nisso. Sabe? Ouça atentamente e mostrando para as pessoas que você está ouvindo quando você repete aquilo que ela diz, quando você vai parafrasear, quando você balança a cabeça, quando você inclina diante da pessoa, quando você expressa verdade, o quê? Isso é demonstrar que você está prestando atenção. Outro ponto importante, seja uma pessoa, eu não vou chamar de otimista, porque eu acho que o otimista não é bom. O otimista, ele pensa que tudo vai dar certo, enquanto o pessimista acha que tudo vai dar errado. Você precisa ser uma pessoa realista. Realista para confrontar a realidade e pensar nas possibilidades. Eu vejo muitas pessoas que são pessimistas demais. Nossa! Você vai conversar com a pessoa, sempre vai dar problema, sempre é ruim, nada tá bom. Mas olha que sol bonito. Mas tá muito quente, precisando de chuva. Aí chove, mas cara, explica. Mostra o lado bom, o lado ruim, o que precisa ser feito. Sabe? Seja uma pessoa solucionadora de problemas. Quando você for levar um problema, se possível,
Leve algumas alternativas também. Leva para as pessoas, olha, e se a gente fizer desse e desse? Eu pensei, talvez a sua opção nem seja escolhida, mas pelo menos você facilita a tomar a decisão. Isso ajuda muito para liderar para cima, tá? Quando você for levar um problema do seu superior, já leva algumas possibilidades. Olha, eu já verifiquei isso, já analisei isso, eu pensei nessas duas possibilidades. O que você acha? Não, essas são ruins. Tá, e qual outra você sugere então? É discutir, mas mostrar segurança, pensar na solução do problema e não o foco só no problema, no problema, no problema. Foca na solução. Assim você influencia as pessoas. Se você tiver o foco só no problema, as pessoas não te chamam para uma reunião para resolver os problemas. Elas nem te querem por perto. Outra coisa que influencia bastante quando você ensina, quando você se torna como um verdadeiro mentor. Mentor é aquele que passou por uma experiência e contribui para outras pessoas também se desenvolverem, ajudando essas pessoas na jornada. Ajuda as pessoas a aprenderem, ensina para as pessoas, para com essa história de ficar guardando só para você. Ah, mas se eu ensinar e ele passar a perna em mim, fala, sério. Isso é um pensamento da década de 80. Hoje estão faltando profissionais. Ensine, multiplique, capacite as pessoas, até porque, assim, se você não tiver uma outra pessoa preparada, talvez você não possa assumir a primeira posição de liderança. Porque se tirarem você de lá, você é o único que sabe fazer. Então é melhor deixar você lá e contratar alguém de fora. Sabe? Seja mentor de outras pessoas. E mentor, às vezes, pessoas de outras áreas. Você não precisa... Mentor não é criar um clone. Mentor é dar direcionamento. Não é para sair por aí achando que é o dono da razão, vou ensinar tudo. Não, não, não. Para aquelas pessoas que precisam, sabe, ser trabalhado. A questão da honestidade, da transparência é fundamental também. Seja uma pessoa honesta, respeite as pessoas, consiga lá pelo meio da autoliderança lidar com situações tão complexas do dia a dia. Naquela reunião que está todo mundo bravo, está dando de dedo, você consegue respirar, analisar, resolver, ou às vezes é só apaziguar, opa, peraí, chega para lá, vamos conversar em outra hora. Se você for dessas pessoas mediadoras, isso vai ajudar bastante a sua influência e as pessoas a enxergarem para você de uma forma diferente também. Enquanto líder, e líder não estou falando de cargo, mas de exercer a liderança, aliás, todas as vezes que eu falar de líder, entenda sempre em todos os aspectos da sua vida pessoal e profissional, o exercício da liderança. Você vai precisar desenvolver, para influenciar as pessoas, a habilidade de construção de relacionamentos. Sabe, essa capacidade de manter relacionamento forte com as pessoas e manter nos momentos bons e nos momentos ruins. De não ser uma área rival da outra, mas ser aquele que mesmo com conflitos possam fazer grandes conexões e resolver os problemas. Você vai ser o intermediador, você vai ser o equilíbrio, você vai ser aquele que vai ponderar situações. Fortaleça relacionamentos. Agora aqui fica uma dica. Foge, e eu tive esse problema, eu cometi essa falha no início da minha carreira, porque eu não tinha sido treinado para ser líder. Um dia chegaram para mim e falaram assim, nós temos uma vaga para encarregado, você aceita, vai pagar mais. Eu falei, beleza. Mas o que eu vou fazer de encarregado? Não, só fazer a mesma coisa que você estava fazendo e tal. Mentira, tudo mentira. Claro que não era assim, mas eu não estava preparado para isso. E eu caí em umas ciladas de entrar na briga de poder entre as pessoas. Fuja das brigas de poder, porque numa briga de poder você vai ter que tomar partido. E você nunca sabe quem vai ganhar. Então, fuja da briga de poder e busque solucionar os problemas. Equilibrar as atenções. Dê atenção para todo mundo, ouça todo mundo. Cuidado com o seu posicionamento, dê o direcionamento, coloque-se à disposição, principalmente se os dois estiverem juntos, se as duas partes estiverem juntos, para mostrar imparcialidade, tente resolver, tente ser o facilitador, mas não entra na briga dos outros. Muitas pessoas vão querer te usar na sua jornada para ser esse leve trás. Isso é ruim. Eu sofri bastante com isso. E claro que quando nós passamos por situações complicadas como essa, nós temos que passar para as outras pessoas, para que você pelo menos reflita. Claro que para isso você precisa olhar e perceber que você está sendo, às vezes, até manipulado na situação. Ponto importante da influência está associado também a delegar. Delegar é você passar para uma outra pessoa aquilo que até então você estava fazendo. Não é delargar, jogar, se vira que agora é seu. Não.
é algo que pode ser feito por uma outra pessoa sem que prejudique a qualidade ou desempenho e a entrega feita. Então, tem várias atividades que você fazia, um controle, por exemplo, que pode ser feito por uma outra pessoa, que ela vai ter autonomia para fazer, ou ela vai ter autonomia de fazer e te passar para você avaliar. Enfim, você determina e delimita a autonomia que essa pessoa vai ter. Mas para isso você precisa capacitar as pessoas, orientar, acompanhar, ver se está fluindo bem e depois ela continua fazendo, sempre se reportando a você. Por que eu falo da delegação? Porque tem muitos líderes que não conseguem influenciar as outras pessoas e hoje está muito difícil de você influenciar as pessoas a assumirem mais responsabilidades. Elas querem assumir responsabilidade desde que ganhem mais. Então, você vai ter que encontrar um argumento para mostrar para essas pessoas que ela está sendo desenvolvida por uma habilidade, competência que pode ser usada na empresa ou qualquer outro lugar na vida dela. Você está capacitando para que ela possa usar essa capacidade e, de repente, até ser promovida. As pessoas se desenvolvem primeiro para depois ser promovida. Não é ser promovida para depois ser desenvolvida. Ao contrário. Então, usa a delegação, só que um detalhe que eu falo para você quando você for delegar. Não fala assim, agora a responsabilidade é sua. Diga que a responsabilidade agora é compartilhada entre vocês. Porque se toda vez você falar a responsabilidade é sua, a pessoa vai entender que ela só vai assumir essa responsabilidade se ela ganhar mais, que o risco é dela. Agora, quando é sua também, ela se sente mais confiável, mais segura a fazer aquilo ali. Então, mas lembrando, para delegar, você precisa capacitar a pessoa, acompanhar para ver se a pessoa está desempenhando bem e depois que tiver segurança, agora ela passa a fazer sozinha aquilo ali, com a sua intervenção se necessário, sempre se colocando à disposição para tirar dúvidas e resolver alguns problemas que possam acontecer. Ainda a habilidade de estimular as pessoas a superarem os desafios diários. E os desafios só vão aumentar. Quadros de pessoas reduzindo, aumento de tarefa, aumento de volume, aumento de responsabilidade. E nós precisamos incentivar as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito, independente se gostam ou não, mas às vezes é momento. E o líder, quando está junto, ele também estimula, ele também influencia. Só quero chamar a atenção para um ponto. Quando eu falo estar junto, tem muita gente que fala, não, o líder tem que estar lá junto, vai estar no caixa, carregando não sei o quê. Não, para aí. Você tem função de líder. Se for necessário, faça, mas não vire rotina. As pessoas precisam entender que existem papéis diferentes. Se você está batendo caixa, significa, se você não está habituado com a expressão bater caixa, é carregar caixa, né? Carregar sacos num caminhão, carregar volumes, isso normalmente é usado para bater caixa. Nós precisamos dar exemplos de dar apoio, dar os recursos necessários, brigar pela equipe, discutir pontos que precisam ser discutidos, organizar da melhor forma possível. Esse é o seu papel. Agora, quando você está fazendo o papel das pessoas, você está deixando de fazer o seu. Então, o que eu quero propor para você? Você já desenvolveu a autoliderança, ou está desenvolvendo a autoliderança, porque não é uma coisa que a gente desenvolve da noite para o dia. Mas agora você começa a influenciar outras pessoas. Faça um estudo das pessoas com quem você convive, escolha uma ou duas pessoas e estuda essa pessoa. Estuda. Só tenha um cuidado. Quando a gente fala de influência, a gente sempre vai ter dois caminhos, persuasão e manipulação. Persuasão é a capacidade de dar motivo para que as pessoas se convençam daquilo que precisa ser feito. E a manipulação é levar essas pessoas a fazer o que precisa ser feito sem que elas saibam exatamente o que está sendo feito. Parece doido, né? Mas é quase que enganar as pessoas. E todos nós manipulamos alguma vez na vida. Mas quando as pessoas percebem que estão sendo manipuladas, elas podem virar seu rival. E isso é muito ruim porque você influencia de forma negativa. Perdeu a confiança. E perder a confiança é muito complicado, porque para restabelecer essa confiança também é crítico. Cuidado com a manipulação. Fuja da manipulação. E deixe claras suas intenções. Mostre seus objetivos. Explique para as pessoas o que precisa ser feito, por que precisa ser feito. Seja claro. Invista bastante na comunicação. Adapte seu discurso para diferentes públicos. Você precisa se comunicar de forma diferente, você precisa falar numa linguagem diferente. Tem gente que fala muito técnico, tem gente que fala muito informal. Para cada grupo a gente vai precisar falar. Então, se for fazer uma apresentação para a diretoria, você vai ter que falar de uma forma diferente, mais cuidado, mais formal. Com a sua equipe de trabalho, talvez seja mais espontâneo.
Com o cliente, talvez você tenha que ter um cuidado um pouco maior. Esses pontos, estude as pessoas, comportamento, forma de comunicação, como é que gosta de ser envolvido, como é que se comporta no dia a dia, que tipo de exemplos usam, quais são as suas referências. Estude essas pessoas e tente se conectar com essas pessoas e aplicar tudo isso que nós falamos aqui. A capacidade de influenciar pessoas é uma capacidade que todo profissional precisa ter hoje. O profissional de vendas precisa influenciar pessoas, liderar clientes. Um profissional numa indústria precisa, independente da sua profissão, da sua função, você vai precisar influenciar pessoas. Isso é liderar outras pessoas. Na sua vida pessoal ou profissional, coloque isso em prática. Claro que, um destaque aqui, não quer dizer que nós falamos de liderança de si mesmo, acabou a liderança de si mesmo. Não, é acumulativo, né? Você começa a liderar a si mesmo e agora é para o resto da vida. Como eu disse, é a história do banho. E a liderança de outras pessoas também. Você vai começar a influenciar essas pessoas e essas pessoas vão mudarem, você vai conhecer pessoas novas, vai mudar o contexto, vai mudar a situação e você vai tendo que adaptar. Não é porque eu aprendi a lidar com essa pessoa hoje que eu vou saber sempre lidar com ela. Talvez amanhã ela tenha um dia ruim, ou ela esteja passando por alguma situação e ela vai mudar. Então, exercite bastante isso. Eu disse que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Vai te fazer compreender muitas coisas. Mas de uma forma imparcial, sem julgamento, sem crítica. Só estuda, aprende, aplica, testa, valida. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Muda, tenta de novo. Esse é o papel do líder todos os dias. Imagina você mudando de equipe, você mudando de empresa, você mudando de setor, você mudando de desafio, você mudando de meta. É um exercício constante. Ai, Flávio, mas o líder hoje precisa ser meio psicólogo. Não é isso. Psicólogo não faz isso. Mas se você está falando que você está tendo que ouvir as pessoas, olha, talvez seja um ponto muito positivo. Porque as pessoas estão te procurando, é sinal que ela confia em você. É sinal que ela vê em você alguém que possa ajudar. Então já existe influência aí. Esse é o seu papel. Líder que não gosta de gente, nem entra para a jogada. Você vai perder. Obrigado pela sua participação nesse segundo encontro. Em breve teremos o terceiro encontro. Agora nós vamos falar liderança no negócio. Não liderança do negócio, mas liderança no negócio. E aí nós vamos fazer um fechamento bem importante. Não esqueça de compartilhar, curte esse vídeo aqui, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal, siga nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima.